Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem neste domingo de Páscoa. A gente da Tex então deseja um ótimo domingo para vocês, nesse restinho de domingo aí, que vocês consigam aproveitar esse momento com a família de vocês, estarem próximos daqueles que a gente ama. Então vamos dar início à nossa análise aqui do mercado como agora nós estamos aí na semana do início de um mês, vamos fazer uma análise também do mensal, né? É muito importante a gente dar uma observada como estão os gráficos em termos de mensal, tá? A gente vai iniciar diretamente aqui pelo Ibov, e depois eu vou dar uma passada pelos índices americanos e eu vou mostrar alguns indicadores então que a gente observa para fazer as nossas análises lá no exterior. São índices que também vocês vão ver que é acessível a todo mundo. Mas vamos iniciar pelo Brasil, tá? No Brasil a gente sabe que o mercado está, de certa forma, barato, mas a gente tem coisas aí por trás que a gente precisa observar bastante. Mas vamos lá. Na nossa bolsa aqui, o que a gente está identificando aqui? Bom, até tracei aqui, acho que na última vez eu também tinha passado para vocês, essa LTB, linha de tendência de baixa, e o mercado está aqui tentando fazer o rompimento dela. Enfim, a gente não sabe se esse rompimento é verdadeiro ou não, porque a gente tem que ver o mercado desenvolver muito mais, mas o que a gente percebe é que, ó, por mais que ele tentou fazer esse rompimento aqui, o volume aqui não está agradando muito, tá? Que a gente sabe, quando os rompimentos são feitos, geralmente o smart money ou aquelas pessoas mais que têm mais informação no mercado do que nós, eles costumam já antecipar esses movimentos e se posicionar ali. O que a gente percebe aqui é que o mercado então fez esse movimento de alta e já mostra aqui dois candles aqui de vermelhos aqui que significa que a parte compradora aqui deixou um pouco a desejar. O que a gente gosta de ver num rompimento é que esse rompimento ele se desenvolva, ele mostre força. Tá? Aqui a gente pode perceber movimentos como esse. Então a gente tinha aqui o rompimento de um pivô, então a gente já vê um aumento de volume, a gente já vê o mercado aqui, ó, logo em seguida já dando aquele rally. Tá? Isso aqui é demonstração de força. Logo aqui no rompimento do topo histórico também que a gente tinha comunicado para vocês, olhem o volume como se destaca nesse rompimento, mas mesmo assim aqui a gente viu que os ursos tiveram mais força e quando perde a mínima aqui dos candles onde a força compradora entrou, aí o mercado já começa a, digamos assim, usar os stops daquelas pessoas que estão comprando ali, tá? Então o que a gente está vendo ainda é um baixíssimo volume, isso chama bastante atenção, talvez o mercado aí saiba de algo que a gente não sabe ainda, então está nessa indecisão. Então a gente chama essa fase aqui, essa lateralização, existem dois conceitos, que seria distribuição ou a acumulação. Distribuição, então, é aquele movimento onde os ursos se colocam ali e eles dizem que dali o preço não vai passar. E os que são mais espertos estão vendendo as suas posições ali naquele patamar de preço. Já a acumulação quer dizer que tem os compradores, eles estão com bastante força, mas eles compram de uma forma gradativa para não chamar muita atenção. E assim que eles cessam as suas posições, eles começam a abrir novas posições, mas aí agredindo mais o mercado e agredindo os vendedores. Então são esses dois conceitos que a gente tem na análise técnica. Mas aqui ainda a gente vê esse processo de lateralização. Se a gente pegar isso no passado, geralmente a bolsa brasileira ela anda muito mais de lado do que para cima e para baixo. Então a gente geralmente aí tem um período de 3 meses, 4 meses, que o mercado fica andando de uma forma lateral para depois se movimentar. Lembrar que o mercado também não é binário, né? Ou para cima ou para baixo. Então ele tem esses movimentos aí que também são de descanso. E o que a gente quer é justamente isso, que os preços deem aquela descansada para seguir a sua toada ou para cima ou para baixo. Tá? Mas aqui, vamos lá para o
o gráfico mensal, o que a gente vem observando aqui? A gente sim está num movimento aqui de topo histórico, né? Então, isso já é algo que não é assim tão agradável. Então, a gente teve aquele retorno acima das médias, as médias continuam apontadas para baixo, a gente não tem nenhum pivô no gráfico mensal que indique a pausa da tendência de alta, está tudo nos conformes. Tanto é que aqui a gente teve uma correção mais intensa, mas a gente vinha aqui então de uma alta aqui desde 2016 de quase 215%, o mercado fez uma correção e depois voltou à sua tendência altista. O que a gente pode aqui observar é, talvez o mercado esteja fazendo a mesma correção que a gente teve aqui, ó, 3 meses corretivos, agora a gente está numa lateralização, então por enquanto não tem nada assim mais específico para a gente comentar aqui no mercado. Obviamente que o que chama a atenção da gente são esses volumes mais elevados, principalmente aqui, ó, a gente nota de volumes mais elevados. O porquê? Por que a gente gosta tanto dos gráficos mensais? Tá? Isso é algo que muita gente não fala por aí, porque é aqui que está a tendência, aqui está o movimento do mercado. Se a gente observar, no momento em que as médias se cruzam aqui no mensal, tá? Geralmente aqui, ó, o mercado deu essa estilingada, olha como entra volume aqui, tem pressão compradora, tá? Mas quando dá essa esticada aqui, ó, o gráfico, as médias móveis aqui apontam para cima e inicia uma tendência, tá? Então a gente utiliza isso aí porque a gente vê aonde o dinheiro esperto também está se posicionando, porque se eles querem colocar a bolsa para baixo, eles entram com mais força, com mais volume, e você nota bastante isso. Tá? Então, como a gente falou, aqui nesse momento não é momento de sair fazer venda e se proteger. Tá? Aqui é momento, pós-crise ali que a gente teve no crash, tá? Aqui é momento para a gente estar esperto e fazer compras, porque o mercado quando entra aqui próximo até das médias de 21, ele costuma fazer, continuar a sua tendência. Então a gente precisa ver aqui talvez um pivô de baixa no mensal para a gente começar a acreditar que o mercado vai entrar num bear market. Mas por enquanto não tem nenhuma sinalização. Obviamente que a gente tem aqui o mercado no topo histórico e isso preocupa bastante. O que a gente pode estar vendo aqui não é só uma perspectiva, gente. Por enquanto as médias estão para cima, o mercado continua sendo para cima. Tá? Tecnicamente falando. Mas a gente pode notar aqui, ó, que a gente tem um topo, um fundo e um topo. Tá? E aqui a gente está fazendo um fundinho e está tentando ir para cima. Se o mercado passa esse ponto aqui, possivelmente ele vai desenvolver um pouco mais. Agora, se a gente passa isso aqui para baixo, tá? Já começa a preocupar. Pode ser um pivô de baixa sendo considerado ali? Pode ser. O único porém é que as médias ainda dão sustentação para os preços. Vocês lembram que a gente fala sobre as compras agressivas no mercado? Compras agressivas, elas são feitas nas médias. E geralmente quando a gente trabalha com mensal, os compradores, aqueles que são investidores e querem deixar suas posições compradas por um prazo maior, eles estão observando o mensal e largando as suas ordens nas médias. Tá? Geralmente na média de 21 ali é onde eles entram de uma forma muito mais agressiva, porque o mercado já descontou bastante e está chegando numa média de um tempo atrás. Então, nesse caso aqui, a gente pode olhar até, inclusive, esse candle aqui, a gente vê que tem esse pavio. Isso aqui significa que teve muita gente comprando aqui, tá? Segurando os preços aqui. Por quê? Porque eles já acham que o preço está descontado e já se torna mais barato. Então, essas compras são bem agressivas nessas médias. A gente aqui na Tex, a gente gosta de trabalhar com essa sistemática. A gente utiliza também os preços, as médias nos preços, principalmente em prazos mais longos, como é o caso aqui do mensal, para fazer as nossas compras. Tá? Então a gente compra de uma forma mais agressiva. E a gente, quando se distancia muito dessas médias, a gente faz
uma realização, reduz um pouco a posição, porque o mercado sempre tende a voltar para a média. Isso é muito importante a gente ter em mente, tá? O mercado costuma voltar para a média. Tá? Isso são as forças do mercado. Lembre-se, ele não é binário. Então, continuando aqui, a tendência continua de alta, a gente está vendo um aumento aqui do volume, então a gente precisa ver como é que vai se desenvolver aqui. Nós estamos só observando o mercado, mantemos a nossa posição, mas aquela parte de hedge a gente já zerou boa parte, a gente resolveu também reduzir um pouco a nossa exposição no dólar, vou mostrar para vocês depois. Então a gente está observando, a gente acha que agora o mercado não está dando tanta oportunidade assim. Vamos pro diário. Olhem como a redução do volume aqui ela é muito drástica. Isso aqui não é um sinal muito interessante, tá? Então a gente tem que cuidar com esse tipo de situação. Mas, continua aqui. No diário, a tendência aqui tá lateral, porque as médias estão de lado, estão flat, que a gente fala, tá? No semanal, vamos ver. No semanal, olhem aqui, ó, como a média de 21 segura. Aqui teve compra agressiva, os compradores entraram aqui ou zeraram as suas posições, os vendedores zeraram as suas posições, ou entrou o comprador forte ali. Mas olhem como a leitura do diário é uma, tá? Então a gente tem aqui aquela tentativa de rompimento, parece que é verdadeiro, mas quando a gente olha o semanal, olha onde fechou o semanal. Fechou basicamente em cima daquela linha de tendência de baixa. Então não tem nenhum sentido a gente falar que voltou a tendência de baixa, porque nos prazos maiores, onde trazem mais confiança, a gente está vendo esse processo aí ainda de lateralização e correção. E se a gente olhar ainda mais a fundo o que o volume está nos dizendo aqui, olhem no semanal, olhem essa barra vermelha aqui, ó, olhem o volume dessa barra. E olhem as outras barras aqui, ó, tanto as verdes aqui, que são de alta, olhem como vem decaindo o volume. Tá? Isso aqui é sinal, talvez, de uma correção, mas uma correção desta pernada de baixa. Talvez ele está formando aqui, sim, um mastro bandeira para depois continuar a sua queda. Então, vamos observar aqui como é que se comporta. Olhem aqui nesse dia também, nesses dias aqui ó, do rompimento, olhem o volume aqui como se sobressai. Então a gente nota que esses volumes aqui, eles significam bastante para nós, tá? A gente considera que o volume aqui é tudo para a nossa vida no mundo dos investimentos e dos gráficos aqui, certo? Passando para o dólar, então, o dólar, gente, olhando no diário, então, ele continua nesse processo de lateralização, eu já tinha falado com vocês que o dólar costuma fazer esse tipo de movimento, tá? Costuma lateralizar por algum tempo. A gente vê aqui agora a tentativa do rompimento dessa LTB, apesar de ter fechado aqui acima, tá aparecendo que o dólar vai para cima, não tem nada em termos assim dizendo que o dólar vai para baixo, a gente não tem conceitos fundamentalistas dizendo isso também. Então a gente precisa observar aqui o que ele está fazendo. O que a gente considera, olhem como as médias aqui, ó, as correções seguram nas médias, porque tem comprador agressivo. Nós compramos nesses dias aqui, tá? Nós gostamos de fazer esse tipo de compra aqui nas médias em prazos mais longos. No mensal, se a gente for considerar, as médias estão apontadas para cima, o mercado está fazendo essa lateralização aqui, esse descanso, aproximando as médias para continuar a sua tendência altista. Tá? Olhem aqui, ó, nesses períodos aqui, ó, como o dólar faz muito bem esse tipo de correção. Chegou perto da média aqui, estilinga e vai embora. Aqui é a mesma coisa, lateralizou, encostou na média e vai embora. Tá? Porque a gente está fazendo compras ali de uma forma mais tranquila, tá? Então o dólar aqui continua assim, apontando para cima em praticamente todos os prazos. No diário que ele está mais lateral, tá? Agora vamos ver o que vai dar aí. Gente, a gente não tem alvo para o dólar, mas tá, é algo aqui que nos preocupa. O que a gente viu é que os estrangeiros montaram uma posição vendida no dólar, então a gente está tentando entender se eles estão fazendo um hedge, o que eles estão fazendo, mas a posição deles é bem significativa aqui no dólar.
tá? Vamos acompanhar aí o que sai de resultado agora na segunda-feira, como é que eles vão estar nessa posição. Dando sequência, então, vamos para o DI. Ah, vocês sabem aqui, então, ó, eu tinha mostrado já na semana passada que a gente fechou nossa posição aqui em cima, mas o DI segue apontando para cima, tá? Não tem nada dizendo que DI para baixo, correção, nem nada. A gente simplesmente notou que apareceram algumas fragilidades e aí a gente prefere sair um pouco fora. Fragilidade, o que significa o termo fragilidade? Quando o mercado ele sobe de uma forma muito acelerada, tá? E os fundamentos eles acabam descolando um pouco, isso já se traduz numa fragilidade. Então, o potencial que a gente tem de perda é muito maior do que o de ganho, tá? Isso é fragilidade. Então, no momento em que a gente nota que essas fragilidades apontam, a gente resolve aí, então, reduzir a nossa exposição ou ficar de fora para observar o que o mercado vai fazer, tá? Então, o DI é um caso, mas sim, a gente tem, não digo vontade, mas assim que os indicadores nos liberarem, a gente vai voltar a montar a posição no DI, porque o DI aqui tá falando que é para cima, tá? No semanal aqui continua, então, tendência altista, olhem aqui, ó, recém tá virando as médias, recém tá tendo o cruzamento de médias aqui no mensal para sair dessa tendência. Agora a gente tem algo muito importante aqui, que é a média de 21 virando para cima, e ela é uma média muito mais lenta, e no momento que ela vira para cima, a gente já tem aí a chamada nova tendência. A tendência, então, está revertendo. O que a gente gostaria que sim acontecesse aqui no DI? Uma correçãozinha aqui, ó, se chegasse aqui, ó, nem perto da 9, que não precisa chegar aqui perto. Uma correção aqui na linha amarela, a gente já vai remontar a posição. Se ele tiver uma queda um pouco mais acentuada, a gente entra novamente pressionando na compra, porque a tendência está revertendo, tá? E a gente tem sinalizações aí do Banco Central continuar esse aumento de taxas de juros, sim, tá? Então, o DI aqui a gente só aguarda uma oportunidade. Quanto ao café, vamos lá, o pessoal falando a nossa... A gente está posicionado ainda no café, gente. A gente vê o café com muita possibilidade. Está entrando no movimento corretivo aqui. A gente começou a montar uma posição. A gente tem muita margem para aumentar a nossa posição. Se a tendência é altista, a gente continua. Olhem as médias aqui, ó. Se o café encostar aqui, mais ou menos aí tiver uma queda aí de 4% aí, vamos colocar aqui, ó, a gente já vai ter ordem aqui nossa executando para entrar comprado no café. Obviamente que o que a gente não gosta é o volume aqui, o volume até nas barras verdes aqui tão interessantes. Mas o que significa isso aqui? Isso aqui são pessoas realizando suas posições. Pode ter certeza que muita gente comprou aqui nesse processo e agora está fazendo a realização de suas posições, tá? Mas o café é outro que está revertendo essa tendência. Aqui a gente vê aquilo que a gente gostaria de que acontecesse no DI. Olhem aqui no mensal. Mensal houve o rompimento daquela LTB, tá? E ele está querendo fazer aquele pivô de alta. Na verdade, ele até já fez aqui o pivô de alta e ele está simplesmente continuando a sua tendência. Então, vai ter essa alta, vai ter a queda e para a retomada da alta. Então, se ele retomar aqui, chegar aqui próximo, lá daquele 140 que eu falei para vocês, ou 137, é ali que a gente vai ter novas posições. A gente vai aumentar a nossa posição, porque a tendência dele está revertendo aqui, tá? E, gente, se essa tendência aí do café realmente se confirmar e ele acelerar aí para cima, esse contrato aqui do café é muito interessante e dá um retorno muito, muito, muito legal. Principalmente porque ele é em dólares, né? Quanto ao milho, então, a gente mantém a nossa posição vendida, tá? No milho, porque a gente considera que tem muita fragilidade aparecendo aí no milho. Tá aqui em torno de meio ponto aqui acima da nossa posição, mas a gente tem mais 2 lotes para inserir aqui na nossa venda do milho. Então a gente está tranquilo. Então a gente deixa o mercado se expressar para a gente ir montando a nossa posição. Caso a gente note que
que tenha algo diferente aqui acontecendo no milho, principalmente em fundamentos também, aí a gente assume o prejuízo e bola para frente, tá? Mas por enquanto a gente está tranquilo com a nossa posição, não machuca se o milho aí subir, dobrar de preço não vai machucar também a nossa posição, porque aquilo que a gente conquistou aí nos últimos meses no DI tá tranquilo para a nossa posição, certo? Pessoal, acho que do mercado brasileiro está excelente aqui, então é a nossa leitura no mensal, no diário e enfim, esses comentários. Vamos partir então aqui para o mercado americano e eu vou trazer esses indicadores aqui que a gente tem para vocês. O primeiro deles, então, é o Price Earning, tá? Que é a expectativa dos preços sobre os lucros para os próximos 12 meses, sempre expectativa, tá? Lembrar isso. E aí a gente teve aqui, ó, o pico aqui é do S&P, lembrar isso. A gente teve aqui um pico aqui já considerado bastante caro no S&P, lá antes, em março, e agora a gente está aí bem mais caro. Essa é a média para os próximos 10 anos. Significa aí que a gente não tem, que os preços estão caros perto daquilo que o mercado está oferecendo. Então, por essa métrica aqui, o mercado americano está extremamente caro. E a gente tem que cuidar isso, tá? Muita atenção aqui no mercado americano. Parece que a gente está brincando, sim, aí com alguma coisa aí, tá? Então, muito cuidado aqui. Outra métrica que a gente gosta bastante também é a porcentagem de papéis acima da média de 200. E se vocês notarem, olhem aqui como a gente, lá em março, a gente chegou num patamar aqui, que é o patamar padrão, geralmente, que significa também que o mercado tem força, tá? Ele diz que o mercado tem momento, mas ele dá alguns sinais de esgotamento, principalmente quando a gente nota algumas divergências. O que seriam essas divergências? Os preços fazendo novas máximas, mas o indicador fazendo mínimas. Não mínimas, mas divergindo disso, não acompanhando o preço. Como que a gente nota isso aqui? Aqui, ó, vamos pegar lá março, tá? Notem esse topo aqui, ó, e notem esse topo aqui, tá? Topo mais alto que o topo anterior. E o indicador, a linha verde aqui, topo mais baixo que o anterior. Ou seja, isso aqui é uma divergência. Enquanto o mercado está apresentando novas máximas, o indicador está divergindo dele, dizendo que, opa, tem algo errado aí. Tá? As ações não estão acompanhando esses preços mais altos. Se a gente olhar agora o patamar atual, a gente vê que a maioria das ações elas estão acima da média de... a maioria das ações está acima da média de 200, certo? E isso aqui, ó, num patamar tão elevado, isso aqui significa um perigo. Tá? A gente tem que ter muita atenção aqui, porque o mercado está extremamente otimista. Isso aqui geralmente não é um sinal positivo. Olhem como aqui subiu também de uma forma bastante acentuada e olhem as correções que a gente tem próximo quando a gente chega a níveis assim. O que pode acontecer aqui? Aqui o mercado está extremamente frágil. Nesse outro aqui a gente tem, para filtrar um pouco mais nas entranhas aí do mercado, a gente tem esse outro indicador aqui também, que seriam as novas máximas nos últimos 20 dias. E se a gente observar, olhem como os preços aqui estão subindo e o indicador está divergindo de uma forma persistente. Tá? Ou seja, a maioria das ações ela não está fazendo nova máxima, enquanto o índice faz novas máximas. Tá? Isso é um sinal de perigo muito forte. Principalmente aqui, ó, se a gente olhar lá em março, olhem aqui, ó, como fez um novo topo com máximas bem interessantes, depois fez um novo topo e as ações já não acompanharam isso. Isso é um outro sinal de divergência, tá? E a gente precisa, isso aqui traz fragilidades enormes para o nosso mercado. Para o nosso, eu digo mercado americano, mas que vai ter sim influência, é muito difícil a Bolsa Brasileira aí não acompanhar os movimentos lá de fora, certo?
Vamos para os gráficos. Então, eu vou avaliar aqui somente no diário. A gente estava aguardando o S&P chegar nesse ponto aqui dos 400, tá? Ou 4.000, quem está olhando o mercado futuro. Então, a gente tinha essa expectativa que o mercado tinha força para ir até lá. Tá? A gente conversava entre nós aqui. E aí, a gente, ok, chegamos lá. O volume aqui está razoável, não está aquele volume excepcional para um dia de rompimento, e a gente avaliou alguns outros indicadores. Esse rompimento aqui tá legal, mas a gente gostaria de ver coisas melhores indicando aqui, tá? Mas traz aquela nossa insegurança por conta daqueles outros indicadores que a gente tem, certo? Mas médias apontadas para cima, vamos ver como é que está no mensal aqui. Mercado bem distante das médias, tá? Isso aqui não é um sinal muito positivo, a gente não gosta desse tipo de sinalização. E olhem como a compra agressiva no S&P, ela é fenomenal. Ou seja, quando chegou perto das médias, comprem S&P porque a tendência dele é para cima. Obviamente que a gente tem um período já que a gente está desenvolvendo há muitos anos, então a gente precisa ficar atento por conta de outros indicadores. Mas a compra mais agressiva sempre ocorre aqui próximo das médias. O S&P é excelente para tendência e para investimentos de longo prazo. Só agora que a gente está aí num momento mais delicado das economias, aí, porque ele já está aí há 12 anos, aí, 13 anos praticamente, uma tendência forte de alta, aí, renovando máxima atrás de máxima. Tá? Isso aqui também é um sinal de divergência, quem utiliza o IFR aqui, tá? Quando entra nas zonas em vermelho aqui, e a divergência, ó, topos mais altos e o indicador aqui não conseguindo renovar. Agora que ele começou a entrar aqui numa zona vermelha um pouco mais perigosa. Mas isso aqui é bem preocupante aqui para o S&P. Já o Nasdaq, vamos lá. O Nasdaq já deu aquela corrigida dele no mensal, tá? Tocou na média aqui e sobe. Tá? Isso aí, o mercado americano é muito forte. Vamos ver no diário aqui. A gente está vendo algumas divergências, porque o Nasdaq não vem acompanhando novos topos, e ele geralmente era a bolsa que estava liderando essas altas, então puxava o S&P. Então a gente precisa ficar bem atento aqui ao Nasdaq. A gente diz aqui, ó, fica de fora, que é o melhor a se fazer, porque a gente está num momento muito perigoso. Tá? Então a gente, risco elevado, TEX está fora, certo? Vamos lá para o IAL, o ouro. Ouro, a gente continua vendo muita oportunidade no ouro. Aproveitem aí, porque as sinalizações aqui são muito boas para o ouro, e a gente tem aspectos fundamentalistas aí direcionados ao ouro. A prata, então, como um metal mais barato também, tá? Então, já fez a correção aqui na média de 200, geralmente é uma média que costuma segurar os preços. EWZ, passar de uma forma mais rápida agora, porque a gente chegou quase em 30 minutos, gosta de falar, né? Vamos lá, EWZ, nossa bolsa brasileira negociada em dólares, está aqui lutando, está aqui nessa lateralização, os movimentos aqui não são tão agradáveis, tá? Então, sinal que a gente não tem nada que fazer aqui no EWZ. Agora, vamos dar uma olhada no mensal aqui. Olhem isso aqui. O que eu falo das compras e vendas agressivas no mercado. Chegou perto, ó, média virada para baixo, chegou na média de 21, entrou venda forte aqui. Tá? Olhem aqui, ó, eles querem fazer com que o EWZ retome a sua tendência de baixa. Mas o EWZ não está em tendência de baixa, está em tendência de baixa aqui, ó, desde 2007 lá, metade de 2007, o EWZ, a bolsa brasileira negociada em dólares, está em tendência de baixa desde 2007. Tá? Continua em tendência de baixa. Olhem isso aqui, gente. Tá? A gente está desvalorizando, a gente chegou aqui, ó, em 100 dólares, hoje a gente está em 32. Tá? Muito cuidado aí. Então, no momento que entra em tendência de alta, aqui também se valoriza muito bem. Tá? Muito cuidado aí quando falam que a Bolsa Brasileira está barata em dólares. Muito cuidado. Isso aí não é correto afirmar isso aí. Vamos lá para o DXY.
DXY, vamos lá, que é uma cesta de moedas negociadas no dólar. Olha isso aqui, ó, representação da análise técnica. Chegando próximo da média de 21, já começa a entrar a pressão vendedora aqui, tá? Isso é respeito à tendência. Se a gente colocar no diário, o dólar está naquela luta para reverter. Eu gosto de utilizar a média de 21 e a de 200 no diário, porque elas são muito próximas. Então a gente nota que a tendência aqui do dólar é de baixa ainda. No diário ele está tentando reverter, mas notem como as pressões ali e o preço subir de uma forma mais tranquila já não é. Por quê? Porque os investidores estão lembrando que a tendência é de baixa e eles vão preferir vender do que comprar. Tá? Mas a gente aqui acredita sim que o dólar esteja revertendo por questões fundamentalistas. Tá? Certo? Pessoal, vou parar aqui. O Bitcoin, vamos lá para o Bitcoin, eu acho que é. Faltou o Bitcoin. O que a gente vê? Bitcoin continua nesse processo de lateralização. Não continuamos com uma fração do nosso portfólio ainda no Bitcoin. Tá? A gente só teve um movimento aqui de pressão vendedora, mas a gente está ali próximo daquela região. Se romper aqui, pode dar uma correria sim, mas se o pessoal persistir na venda ali, pode ter uma correção um pouco mais intensa. Se o mercado americano corrige, pode ter certeza que vem tudo abaixo, tudo vai corrigir. Tá? Pessoal, 32 minutos aí quase conversando com vocês hoje, fazendo uma análise um pouco mais geral, tentar pegar momentos mais específicos aí também para trazer informações aí para vocês. Não esqueçam, deem um like, deixem um comentário de vocês aí, se vocês querem um papel específico para a gente analisar. Cuidem bastante, essas análises no mensal, elas são muito, muito, muito importantes, tá? Para a gente ver a tendência do mercado, é ali onde grandes players vão atuar também. E um ótimo restinho aí de domingo para vocês, certo? Uma excelente semana, tudo de bom, e nos vemos sempre lá no Instagram, diariamente, a gente sempre está lá conversando com vocês. @TexCapitalBR. Sigam lá, deem like aí, e até a próxima. Valeu, um grande abraço.